Você está no Renologia, eu sou o professor Thiago Renó e hoje nós vamos abordar as viroses mais famosas que existem, mas que a gente teima muitas vezes em chamar de um nome só. Eu estou falando das viroses respiratórias. Mas antes da gente começar aquele nosso ritual padrão aqui no canal, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que isso ajuda muito o canal a crescer. Pega papel e caneta, talvez um lencinho aí de papel para poder assoar o nariz, porque afinal de contas é hora do estudo. Quando a gente fala de viroses respiratórias, a gente fala de doenças que praticamente têm o mesmo mecanismo de transmissão. Por gotículas, por aerosóis dispersos no ar. Essas gotículas e aerosóis contêm a partícula viral e essa dispersão ocorre às vezes pela tosse, pelo espirro ou até mesmo pela fala muito próxima. Dessa forma, excluindo aquelas doenças que possuem vacinação, a melhor medida profilática que a gente tem é tampar a boca e o nariz quando a gente espirra, quando a gente tosse. E é óbvio que aí eu também falo de algo que entrou na rotina do brasileiro, aliás, na rotina de toda a população mundial nos últimos anos, que é o uso de máscara. Claro que a gente tem também doenças que, como o sarampo visto no último vídeo, podem ser consideradas sazonais, e aí evitar ambientes fechados e aglomerados e sempre ter bons hábitos de higiene também faz muita diferença. A primeira virose respiratória que a gente vai falar é a mais famosa delas. Eu estou falando da gripe, que é causada pelo vírus influenza. Esse vírus é um vírus de RNA de fita simples, pertencente à família Orthomyxoviridae, e é óbvio, a gente tem aí o gênero influenza vírus, por isso a gente costuma chamar de influenza. A gente tem aí basicamente 3 tipos de influenza para o nosso interesse: influenza A, influenza B e influenza C. O influenza A, ele vai parasitar as aves, suínos, equinos e também os seres humanos. O influenza B, ele é praticamente exclusivo dos seres humanos, e o influenza C vai parasitar seres humanos e suínos. Então a gente tem aí uma variedade bastante grande de animais, incluindo a gente, parasitados pelos vírus influenza. Esse quadro clínico que a gente tem quando o influenza ele tem a penetração no organismo vai ser uma infecção no epitélio ciliado do trato respiratório. O epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, para a gente ser mais específico. E onde esse epitélio se localiza? Principalmente na traqueia. Então a gente não está falando de uma infecção nas vias superficiais, nas vias aéreas superiores. A gente está falando de uma infecção mais profunda. E por que eu quero ressaltar isso? Justamente porque quando a gente falar de uma próxima doença, a gente vai ter aí uma diferenciação. Como eu falei no inicinho desse vídeo, a gente costuma chamar tudo do mesmo nome, mas não é tudo a mesma coisa. Os principais sintomas da infecção por influenza, os principais sintomas da gripe são febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo e cefaleia. A partir que o tempo vai passando, lá para o 4º ou 5º dia, a gente tem aí uma melhora significativa. Por quê? Porque o epitélio parasitado começa a se recuperar. Mas a gente também tem que levar em consideração que pessoas imunossuprimidas, ou seja, que estão com a imunidade baixa, podem evoluir para casos mais graves da infecção por influenza. Entre esses casos, a gente pode destacar aí a pneumonia por influenza, uma pneumonia viral que pode levar a problemas bem sérios, como uma hemorragia traqueal e brônquica,
como o edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido no pulmão. E com tudo isso a gente acaba tendo um prejuízo muito grande na troca gasosa, então a oxigenação dessas pessoas fica muito prejudicada, o que pode ser inclusive fatal em alguns casos. Bem, o tipo A e o tipo B do vírus influenza são sazonais, tendo aí a vacina como principal forma da gente ter uma medida profilática. Eles são vírus que mutam com muita facilidade, por esse motivo a vacina é atualizada anualmente com os novos sorotipos que surgem. Por isso é importante todo ano tomar a vacina da gripe. Não é tomar e ficar sossegado, porque esses novos sorotipos só vão ser, a proteção contra eles só vai ser conferida na atualização da vacina. E a gente tem aí 2 sorotipos que são bem famosos e que causam uma infecção aí bastante chata, que pode chegar a casos bem graves. A gente está falando aí de 2 sorotipos que causaram problemas com epidemias nos últimos tempos. O primeiro, o H1N1, que a gente chama de gripe suína, e depois a gente tem o H5N1, que a gente vai chamar de gripe aviária. Com certeza são nomes que você já identificou, que você já tem aí na sua memória esses nomes de vírus da gripe, esses nomes de influenza, beleza? O nosso próximo vírus, a nossa próxima infecção respiratória, e agora a gente vai separar o joio do trigo, é o resfriado, que não é causado pela influenza, não é causado pelo vírus influenza, é causado pelo rinovírus. E aqui a gente tem sim uma infecção nas vias aéreas superiores, então é bem diferente da gripe, que a infecção acontece nas vias aéreas inferiores. Os rinovírus são pertencentes a uma família conhecida como Picornaviridae. São vírus de RNA de fita simples e vão infectar, como eu disse, as vias aéreas superiores. E por que isso é importante? Porque a sintomatologia, obviamente, será diferente da gripe. Tá? Quais são os sintomas de um resfriado? Coriza, espirro, perda de olfato, cefaleia. A febre pode ou não aparecer, e quando ela aparece, ela é bem mais branda que a febre da gripe. Por isso, a melhor forma da gente separar as duas doenças é: se deu febre e tosse, é gripe. Se deu espirro, coriza e talvez nem dado febre tenha dado, é resfriado. Assim, a gente começa a separar os nomes e não chama tudo de gripe ou não chama tudo de resfriado. A nossa próxima doença não poderia ser outra, eu estou falando aqui da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Aí você pode virar para mim e falar assim: não, Tiago, peraí. Não é causada pelo coronavírus? Sim. SARS-CoV-2 é um vírus pertencente à família Coronaviridae, que é a família dos coronavírus. Os primeiros casos de Covid-19 foram diagnosticados em 2019, no final do ano 2019, lá na China. O SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, obviamente não é o primeiro coronavírus que desperta interesse clínico no mundo e causa alguns problemas grandes aí para a população. A gente tem o primeiro SARS-CoV, afinal, se há o 2, deve ter o 1 também, e nós temos o MERS-CoV, que foi responsável por casos de uma epidemia lá no Oriente Médio. Bem, falando da doença, especificamente da Covid-19, quais são os sintomas principais que ela vai apresentar, principalmente nos casos leves a moderados? Febre, tosse, dor de garganta, coriza, fadiga, cefaleia e, em alguns casos, diarreia. Ou seja, ela não é muito diferente de uma gripe, mas, obviamente, aqui a gente está tendo um processo de infecção de SARS-CoV-2, não de influenza. Mas a gente tem um problema que vai diferenciar bem a Covid-19 de uma gripe. Em casos moderados e graves, a gente pode ter um processo de inflamação persistente. Nesses casos, o vírus ele é eliminado do organismo, porém,
a inflamação ela continua e ela é autoalimentada, ela vai se alimentando, então ela não para em hipótese alguma. Esse processo pode gerar aí sequelas como 6 meses sem olfato, 100 meses com paladar prejudicado, mas pode gerar outras coisas, como cardiopatia e até acidentes vasculares cerebrais. Por isso, casos moderados precisam ser sempre acompanhados. E quando a gente tem os casos graves, nós temos o estabelecimento de uma doença que nós conhecemos como síndrome respiratória aguda grave. Então, a Covid-19 evolui para SARS. Por isso, inclusive, o vírus chama SARS-CoV-2. É o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2. É claro que a síndrome respiratória aguda grave não é exclusiva do coronavírus. A gente pode ter, inclusive, o influenza causando esse quadro de doença. Mas ela é mais comum para o coronavírus do que para os outros vírus respiratórios. E a gente começou a tratar síndrome respiratória aguda grave, usar esse termo, a partir de 2002, onde a gente percebia quadros clínicos evoluindo para febre muito alta, para um desconforto e uma dificuldade de respiração muito forte, uma saturação de oxigênio no sangue abaixo de 95% e o quadro de cianose. O que é cianose? Cianose é quando a gente tem as extremidades do organismo, os lábios, ficando azulados por falta de oxigenação. Bem, por conta dessa capacidade muito fácil de transmissão do SARS-CoV-2, a gente teve um quadro de pandemia decretado pela Organização Mundial de Saúde em março de 2020. O que significa isso? Que a gente tem uma doença infecto-contagiosa que acabou tendo disseminação em nível mundial. E é claro, gente, que quando a gente fala da pandemia de Covid-19, não tem jeito de não lembrar de muitas coisas. Logo vem assim o início daquele histórico todo, né? Os casos na China, a questão do vírus chegando na Europa, quando chegou no Brasil, o primeiro caso aqui na cidade de São Paulo em fevereiro de 2020, o decreto da pandemia, o fechamento das escolas, o fechamento de diversos setores da economia, o home office, as mais de 700 mil vidas perdidas, a briga de discursos, as falácias, os tratamentos milagrosos que nunca foram provados cientificamente, ou seja, vem muita coisa na memória. Eu quero citar aqui uma situação em relação ao Covid-19, para tentar elucidar um certo discurso que é muito colocado no movimento anti-vax. Movimento que a gente já citou, inclusive, lá atrás, no vídeo de infecções virais cutâneas, falando exclusivamente do sarampo. Muita gente trouxe a ideia de que a vacina foi feita muito rapidamente e por isso ela não poderia ser confiável, porque não teve tempo hábil de estudo e tudo mais. Bem, eu falei para vocês alguns minutinhos atrás que a Covid-19 não é a primeira doença causada por coronavírus. A gente teve a doença pelo SARS-CoV e tivemos a doença pelo MERS-CoV. Uma lá em 2003 iniciada e outra em 2012. Essas pesquisas feitas, né, em 2003 no SARS-CoV e em 2012 no MERS-CoV fizeram com que os cientistas tivessem um amplo conhecimento sobre o coronavírus. E graças a esse conhecimento foi possível, de maneira rápida e eficaz, criar as vacinas que nós temos hoje. As primeiras vacinas foram colocadas à disposição do público ainda em 2020. No Brasil, a gente começou a vacinar em 2021 e elas salvaram e salvam muitas vidas. Então, por favor, eu peço a vocês, eu não estou aqui fazendo discurso político, eu não estou aqui fazendo qualquer tipo de posicionamento de lado, eu estou me posicionando pela ciência. Vacina salva vidas, e isso não tem discussão.
E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre infecções virais respiratórias. Espero mais uma vez ter ajudado vocês. Eu vou me despedindo por aqui, mas não sem antes deixar o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!